Vamos continuar nossa leitura da Bíblia, mais um dia de leitura da palavra. E hoje, para concluir o livro de Gálatas, vamos ler Gálatas 4, 5 e 6. Adene, bom dia. Bom dia, Miss. Bom dia, Lurdinha. Net, bom dia. Hoje, dando continuidade na leitura do livro de Gálatas, com a pretensão de concluir hoje. Ontem nós iniciamos, o livro de Gálatas tem só 6 capítulos. Nós fechamos com o capítulo 3, falando da fé ou a obediência à lei. E hoje nós vamos partir do 4. Oremos, vamos entregar esse momento ao Senhor, pedir a Ele sabedoria divina, revelações da sua palavra, que Ele fale comigo, fale com você, aquilo que Ele quer que a gente ouve, Não aquilo que a gente deseja, mas aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E Ele vai falar comigo daquilo que eu estou precisando, vai falar com você conforme aquilo que você está precisando. Vamos orar. Pai, gratidão, Pai, a Ti. Obrigada porque mais uma vez estamos aqui com vida, com saúde, com disposição para continuarmos lendo a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, traga-nos a revelação, fala conosco, Pai. Eu te peço também, meu Deus, que o Senhor cuide de cada uma pessoa que está aqui assistindo, as que vão assistir depois também, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor revele a elas, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais um dia de vida. Amém? Então vamos nós, que o Senhor nos abençoe. Capítulo 4 de Gálatas. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho no coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. E aí, Paulo, fazendo uma comparação, quando não tínhamos feito a decisão de aceitar o nosso Deus, de ter fé no Senhor, vivíamos debaixo, nós não éramos considerados filhos de Deus, herdeiros de Deus, mas a partir do momento que Deus mandou seu Filho, mandou Jesus, que Ele morreu por nós, e nós acreditamos nisso, nós passamos a ser herdeiros, a ser filhos, porque todo aquele que tem o Espírito Santo dentro de si é filho, herdeiro de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo dentro de si continua debaixo do pecado. E nós temos sim o Espírito Santo dentro de nós. Então somos herdeiros. Podemos falar diretamente a Deus. Pai, Abba, Pai. Porque foi uma promessa. Ele cumpriu a sua promessa. Então nós mudamos a idade, Deixamos de ser menor, de ser criança, de ter guardião. Porque quem era o guardião era a lei. Nós passamos a ser filhos livres, com o Espírito Santo governando nosso coração, nossos desejos. Nós precisamos, de fato, todos os dias, convidar o Espírito Santo que está dentro de nós para continuar governando as nossas vontades, nossos desejos. Para que a gente continue sendo filho querido do Pai. Não decepcione nosso Pai. Versículo 6. A preocupação de Paulo com os Gálatas. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Agora, contudo, conhecendo a Deus, que é Deus aqui atrás com D minúsculo, agora, conhecendo a Deus, Deus D maiúsculo, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Aqui Paulo, ele está trazendo para o início
da carta que quando nós iniciamos, Gálatas, foi a carta, falou para nós. Qual era o assunto? A preocupação de Paulo é que o pessoal daquela igreja, eles estavam, mesmo acreditando em Jesus, eles estavam voltando para as práticas antigas, na época que viviam debaixo da lei, praticando tudo aquilo que a lei trazia para eles antes da vinda de Jesus. E aí Paulo coloca aqui novamente. Agora que já são conhecidos por Deus, Deus conheceu vocês, vocês voltam para as práticas de antigamente? Vou ler o 9 aqui novamente. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Então, quer dizer, vocês continuam guardando datas específicas, meses, com rituais, misturando com a fé, com Jesus. E depois da vinda de Jesus não precisa mais nada disso, não precisa guardar sábado, não precisa de circuncisão, não precisa desses rituais. Precisa guardar os mandamentos, que é não matar, não roubar, amar ao próximo como a si mesmo. Isso precisa. E Jesus não veio para abolir isso de forma alguma. Versículo 10. Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois tornei-me como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. Embora a minha doença tinha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Paulo continua dizendo, ele esteve lá e que aquele povo mostrou alegria, prazer em recebê-lo lá. Tanto que ele viu que era capaz de doar os seus olhos para ele. E agora eles viviam em tristeza, anulando tudo aquilo que Paulo fez por eles, voltando às práticas antigas, voltando à escravidão do pecado, voltando a viver debaixo da lei e não da graça do Senhor. Aí ele continua no versículo 17. Aquelas pessoas se mostram tão dedicadas para ganhar vocês, mas não para o bem. Ganhar para o mal, para o erro, para o pecado. Bom dia, Maria Marques. Para voltar o que era antes, os princípios elementares fracos e pobres, o que desejam é afastá-los de nós para que se dediquem a eles. É sempre bom ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente com vocês. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo abre o coração, chamando aquele povo de filhos, mostrando que tudo que ele está fazendo, ele está doendo nele, dor de parto. Mas ele está ali cuidando para que eles sejam transformados de fato. Como eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Ele está mostrando realmente que ele está decepcionado com aquele povo. Como pode? E aí a gente pensa também, hoje, quantas pessoas nós vemos que têm conhecimento da palavra, passam a seguir a Jesus, segue todo o evangelho, e aí tem toda uma caminhada ali, a gente vê que a pessoa está crescendo na fé, aí de repente essa pessoa muda, ela passa a viver como antigamente, volta para as suas práticas de pecado. E aí a gente fica pensando, fica analisando, gente, não existe uma possibilidade, não existe nenhuma possibilidade de retornar, de voltar àquelas práticas, mesmo que a gente
pensa assim, mas eu nunca fiz nada de tão grave. Mas vivia debaixo do pecado. E o Senhor, Ele nos tirou de lá. Pelo menos eu falo por mim. Me tirou daquelas práticas, me tirou daquele mundo, me tirou da ausência dele. Que existe coisa pior do que viver distante da graça do Senhor, do que viver distante, viver com os olhos fechados, viver cega para a bênção de Deus. Não tem coisa pior. Então, não existe essa possibilidade. E quando a gente vê alguém voltando, é triste. E a gente sente. Talvez é isso que Paulo sente. Essa dor e pensar, meu Deus, só pode estar cega. E aí ele fala, ele questiona aqui que aquele povo estava sendo induzido por outras pessoas. E muitas das vezes as pessoas que também voltam, regridem, por influência de outros. Então, penso eu que a gente precisa preocupar muito com as influências. Muitas das vezes, no trabalho ou em outro local, você é influenciado, você nem percebe. De pouquinho você vai adequando a realidade de outras pessoas, que é contrária à vontade de Deus. E aí quando a gente vê, o trem já está profundo e é difícil retornar. E cada vez que você afasta da presença de Deus, você vai aproximando outras realidades contrárias, a sua fé vai se esfriando, você vai se afastando da sua igreja, do seu povo, da palavra do Senhor, e aí, sabe que não, o inimigo toma de conta. Então Paulo, ele vai fazer aqui uma analogia aí sobre a Sara e Agar. Eu vou só situar aqui para quem vai assistir depois, que não tem conhecimento da palavra. Sara e Agar é uma história contada lá no Antigo Testamento. Sara, esposa de Abraão, e Abraão e Sara receberam uma promessa do Senhor, que eles seriam pai da nação, que eles seriam filhos. Mas eles já eram de idade, e passou muito tempo depois da promessa e eles não tinham esse filho. E aí eles se precipitaram. Abraão achava que estava demorando muito, Sara também, que essa promessa se cumprisse. Eles acharam, não, nós já estamos velhos, então creio que podemos... Agar, que era funcionário deles lá, poderia dar esse filho. Então Abraão teve um filho com Agar, Ismael. Mas depois, esse não era o filho da promessa. Deus não prometeu o filho com Agar, Deus prometeu o filho com Sara. E logo depois, aí na frente, Deus cumpriu a promessa, dando Isaac, o filho da promessa. E aí, Paulo, ele faz uma comparação aqui. O filho da promessa e o filho do pecado. Então vamos ler para a gente entender essa comparação que Paulo traz para nós. Versículo 21. Digam-me, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da livre pela promessa. Então, o filho da escrava é o filho com Agar, e o filho da promessa é o filho com Sara. 24, versículo 24. Essas coisas estão escritas em linguagem figurada. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Versículo 26. Todavia, a Jerusalém do Alto é livre. Ela é a mãe de todos nós.
pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Eu e vocês somos filhos da promessa. Não filho da carne, não filho do pecado. Como Isaque. Como naquele tempo o filho nascido segundo a carne perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Assim acontece agora. Aí Paulo diz aqui: o filho nascido da carne, o filho nascido do pecado, passou a perseguir o filho nascido da promessa. E aí ele diz: assim acontece hoje. Que nós continuamos, os filhos do Espírito, quem está vivendo, buscando uma vida espiritual, é perseguido por aqueles que vivem pela carne, que vivem do pecado. Então ele coloca que continua essa perseguição. Então, versículo 30. Contudo, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E Paulo, a preocupação dele aqui atrás é que o povo estava saindo da promessa e voltando para a escravidão. E ele estava enxergando, ele via isso. E aí eu penso assim, por que ele tem que orar e pedir ao Senhor? Senhor, abre os meus olhos espirituais. Tira de mim a cegueira espiritual. Porque nós precisamos enxergar as coisas. Muitas das vezes estamos fazendo algo que nós achamos que está tudo bem, está certo. E para os olhos de Deus, estamos andando contramão. E aí, a gente observa que Paulo, ele enxergava mesmo de longe, ele estava visualizando isso, que aquele povo que ele orientou, que ele plantou a igreja, que ele levou a evangelho, que aquele povo aceitou a Jesus, estavam andando por fé, eles acreditaram em tudo aquilo, tinham abandonado todas aquelas práticas, por causa de influência de outras pessoas, eles estavam deixando tudo aquilo e voltando. E Paulo viu isso. E aí o nosso pedido deve ser: Senhor, abre os nossos olhos. Não deixa que a gente entre na manada com os outros. Não deixa que a gente faça coisas para agradar homens, para não decepcionar pessoas, mas que a gente esteja firme para manter, para a gente continuar firme na promessa. E aí a gente faz essa reflexão. Como é que eu e você podemos fazer essa reflexão hoje? Nós estamos firmes na promessa, sendo filhos da promessa, ou nós corremos o risco de ser o filho do pecado, o filho da carne? Então é uma reflexão para nós, que a gente possa refletir e buscar ser filho da promessa. Capítulo 5. A liberdade em Cristo. Permanecem firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mais uma vez declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Ele quis dizer, quando aquele povo vivia debaixo da lei, os homens, eles precisavam fazer aquele ato, né, que mantinha a aliança com Deus, que era o ato da circuncisão. E aí Paulo está falando: olha, homem, se você se permitir circuncidar, você tem que voltar e cumprir toda a lei. Não é só esse ato aí, não. Você vai sair debaixo da graça de Deus, você volta completamente a viver debaixo da lei.
Então, não será mais justificado por Jesus. Vocês que, aqui versículo 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo, caíram da graça. Pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, está colocando que ser justificado por Jesus, esse ritual aí não tem sentido nenhum. Mas, se você voltar a fazer esse ato, você tem que realmente assumir que você deixou de viver debaixo, você deixou de viver, de ser justificado por Jesus, para viver debaixo da lei. Versículo 7. Bom dia, Digé. Amanda, bom dia. Estamos no capítulo 5 de Gálatas, versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Então ele colocou. Vocês estavam indo bem. E aí por que vocês deixaram, desistir da verdade? E ele coloca, cuidado. O fermento aqui é as interferências das pessoas, do mal. Porque ele colocou aqui, ó. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Então, se eles deixaram aquelas influências entrar no meio ali deles, aquela influência vai contaminar toda aquela comunidade. Então, cuidado com isso, não deixa. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Cuidado com essas pessoas. E aí é para nós hoje também. Cuidado, nós precisamos cuidar, ficar vigilantes. Principalmente hoje, no mundo que temos a internet, que está livre. Quando a pessoa é leitora da Bíblia, é fácil para ela, quando ouve alguma coisa na internet, ela fazer uma comparação com a palavra. Ver se de fato aquilo provém da Bíblia ou não. Mas aquela pessoa que não tem o hábito de ler, não conhece a Bíblia, ela vai entender, ela não vai entender. Ela vai seguir. E aí é onde acontecem os erros. Versículo 10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo. E aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Quer dizer, Paulo quer dizer, quanto a esses que estão perturbando vocês, tentando desviar vocês no caminho certo da verdade, a quem dera que eles fossem castrados, parassem de produzir filhos espirituais, parassem de ter seguidores, de ter pessoas que estão com eles, de ter filhos ali, que multiplique aqueles que pensam como eles. Então, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, assim como eu e você. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor, pois toda a lei se cumpre em um só mandamento. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, Paulo colocou a lei, empacotou ela todinha em uma só frase. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Então, quem ama o próximo como a você mesmo, você nunca
pensa em prejudicar o outro. Você quer sempre o melhor. Versículo 16. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aquele vai trazer uma relação de obras da carne, mas ele quis disse, né, para nós, para vivermos em espírito, porque o Espírito que está com o Senhor, ele que nos leva, ele que nos mostra o que é certo, que nos mostra o que é errado. E o desejo da carne é que é aquele que nos leva para o pecado. Então ele colocou, não vivam para satisfazer o pecado, porque a carne, ela é pecado. Ela quer sempre nos levar para o lado errado, o lado que é contrário do Espírito. Já o Espírito quer que a gente viva na presença de Deus. E aí ele coloca aqui uma relação de obras que é da carne, que nos afasta de Deus. Ele coloca, olha, todavia se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu o advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu acho isso aqui muito forte. Muito forte. Quem pratica tudo isso não herdará o reino de Deus. Então não é o pacote todo. Não. Você não precisa praticar tudo isso aqui para você perder sua salvação. Ele está falando quem pratica qualquer uma dessas coisas. Então nós precisamos ler isso aqui constantemente. Eu estou encaixando em algumas dessa relação aqui que Paulo relatou. Então, isso aqui precisa estar sempre aos nossos olhos. Não para a gente analisar a vida do irmão, do outro. Não, para analisar a nossa vida. Porque em qualquer uma dessas coisas, impureza, desavenças, egoísmo, ira, ciúmes. Tem muitas coisas aqui. Vícios. Então, pra gente, é um alerta para nós. Está na Bíblia, é para ser analisado, é para ser refletido e é para a gente colocar como algo que a gente precisa vigiar. Então, o versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É outra. Vou fechar aqui no domínio próprio. Será se a gente também coloca, a gente também avalia? Temos domínio próprio? Precisamos analisar também. Se está aqui na Bíblia, é para ser observado. Então, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se tivermos domínio próprio, é fácil de você ter os outros. Agora, se você não tem domínio próprio, é muito difícil você conseguir ter paciência. É muito difícil você conseguir ser uma pessoa bondosa, demonstrar amor para o outro, ser paciente. Então, precisamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, tudo isso aqui para nós.
Todos os dias a gente acordar e pedir, Senhor, me dê domínio próprio. Me faça controlar as minhas emoções, não deixe que ela me governe. Que seja o Senhor dentro de mim. Se o Espírito Santo está dentro da gente, se Ele nos conduz, se a gente dá liberdade para Ele conduzir a nossa vida, nós temos tudo isso aqui. Então, que Ele seja o nosso guia, nosso mestre, que Ele esteja 100% governando as nossas atitudes. Versículo 23, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então ele coloca, se vivemos no Espírito, a carne morreu. Temos que esquecer, passar uma régua lá, tá para trás. Não tem mais desejo de carne. Vamos viver segundo o Espírito. Temos que, por que a gente tem que vigiar e orar constantemente? Porque que vigiar vem primeiro de orar? Porque nós precisamos analisar o tempo todo, ficar em observância e em oração ao Senhor. Orar, ao vigiar para ver se não estamos fazendo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E orar para que o Senhor nos fortaleça para a gente continuar fazendo aquilo que é da vontade dEle. Então que vivamos em oração, pedindo ao Senhor que os desejos da carne seja morto, sepultado, que ele seja crucificado junto com Jesus. Capítulo 6. E aqui é o fechamento também do livro de Gálatas. Bom dia, Adriana. Continuamos com a leitura, fechando aqui o capítulo 5 de Gálatas. Vamos para o capítulo 6 e fechando o livro de Gálatas. Façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Então, nós acabamos de ver ali que quem tem o espírito tem controle de tudo, tem domínio próprio. Então, quando você que tem esse controle, que você vive pelo Espírito, você vê um irmão caindo em erro, você vai conversar com esse irmão, mostrar a verdade para ele, mas com mansidão, levando a palavra. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Então, o Senhor Paulo coloca, para de ficar aí julgando o erro dos outros, preocupa com o seu fardo, com a sua carga, porque já é grande você analisar todos os dias se você está andando aqui em espírito, praticando aqueles atos que levam para o pecado, ou as ações que fortalecem o espírito. Isso já é um fardo. Então vamos continuar e vamos deixar o próximo a gente tem que levar a palavra. Aqui ele coloca, vou ler a partir do versículo 4, realmente. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá carregar a própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então ele está colocando animando a gente. Se você crê na palavra, se você conhece a palavra, você acredita em Jesus, precisamos continuar nessa missão de levar a palavra, de encorajar o irmão. Ele colocou aqui, principalmente aos da família da fé. Quer dizer, não é porque está numa comunidade, vou dizer, uma igreja, que ninguém ali precisa de apoio. Não, precisa. E nós precisamos, quem está firme na fé, viu que um irmão está mais fraco na fé, está quase desistindo, que a gente dê o braço, dê a mão, que a gente leve uma palavra de encorajamento para aquela pessoa, para que a gente anime a ela, para que não deixe que ela comece a voltar como aquele povo de Gálatas estavam voltando ali, porque estava sendo persuadido por outros de fé contrária. Então Paulo tem esse cuidado com os irmãos. Versículo 11. A nova criação substitui a circuncisão. Essa circuncisão Paulo bate fechado em cima disso. Versículo 11. Vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quer dizer, é somente para engrandecer aquele que estava fazendo, que estava obrigando eles a fazer esse ato que não existia mais necessidade. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo coloca aqui que também seja para nós. A partir do momento em que a gente conhece a Jesus, que a gente conhece a palavra, que a gente conhece o evangelho, que a gente passa a seguir, que o mundo, as coisas do mundo, morra para nós. Que aqueles desejos que a gente tinha de fazer algumas coisas, que era prazeroso para nós naquela época, que seja esquecido. Morra. Por que a gente batiza na água? É simbolizando isso. É o meu não da Ice antiga, da Ice do passado, da Ice de antes de conhecer Jesus, e a Ice que nasceu agora para Cristo. E essa mudança é rapidão? Não, ela é lenta, mas tem que ter um começo. E o começo é o batismo. Então Paulo coloca aqui, crucificado, versículo 13. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sei mais que ninguém me perturbe, pois trago do meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Aqui ele fechou essa carta para aquele povo da igreja da galáxia, para os Gálatas. E aí é também para nós essa lição que a gente vou fechar lendo aqui novamente os frutos do Espírito, que é o que está em mim, que é o que está em você, que a gente precisa pedir todos os dias
que o Senhor, Ele nos fortaleça, que o Senhor, Ele nos conduza para uma vida com Ele, com Cristo. E que o pecado, a carne, ela morra. Que os desejos do mundo façam parte do nosso passado. Que ele não tenha interferência mais na nossa vida. Então, vou ler aqui novamente. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que esse fruto do Espírito frutifique cada dia mais dentro de nós. E que de vez em quando a gente volta aqui nessa passagem e a gente lê novamente. E é interessante até que a gente copia os dois, o que é contra, que é o fruto da carne, e o fruto do Espírito. Que a gente anote, que a gente tenha esse versículo no nosso caderno, na nossa agenda, no nosso celular, em algum grupo que temos no celular, entre nós mesmos. E a gente coloque lá, de vez em quando a gente dá uma lidinha, para a gente não cair em algum erro. Quando a gente fizer alguma ação que a gente fica com dúvida, a gente vem aqui e lê se ela está encaixada em algum desses itens aqui. E se tiver, a gente peça perdão ao Senhor e peça que Ele nos fortaleça, que a gente mantenha firme na presença dEle. E os frutos da carne as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O resto não precisa ler. Que é onde ele diz que quem pratica isso não herdará o reino dos céus. Não herdará o reino de Deus. Então, que o Senhor esteja conosco, que nosso coração, nossa mente, nosso espírito, nossa alma esteja aberta para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, para que a gente mate esse desejo da carne de vez e que o Espírito Santo fortaleça dentro de nós. Amém? Então, eu vou continuar aqui falando. Lani, bom dia. Estamos finalizando o livro de Gálatas. E amanhã convido a vocês a gente iniciar o livro de Efésios. Vamos orar? Senhor, gratidão a Ti, Pai. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, tem trazido para nós. Nós continuamos Te pedindo, Senhor, nos fortaleça a nossa fé, nos ensine, Senhor, a andar segundo o Teu caminho. Senhor, que faça com que os desejos da nossa carne sejam mortos de vez, meu Pai. E que o Espírito Santo ele se fortaleça cada dia dentro de nós. Que possamos andar e produzir frutos conforme o Espírito Santo. Que a nossa vida seja de controle, que nós possamos ter controle emocional e que a sua presença seja real em nossa vida. Que as pessoas vejam em nós uma mudança real, Pai. Que a sua presença seja visível, Pai. Essa oração é que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Até amanhã. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja. Que amanhã a gente esteja firme aqui, lendo a palavra, começando um novo livro.